intimista dessa internet. E olha, você é aquela pessoa que fica alimentando uns pensamentos aleatórios na sua cabeça? Ou você é aquela pessoa que sofre com alguns pensamentos e ações que te impedem de alcançar seus objetivos? O tema do programa de hoje, Eliane, é um tema que eu vou adorar. Inclusive, eu não quero análise sobre mim, eu não aguento mais. Vamos fazer esse combinado aqui? Combinado. Mas não quer dizer que eu não vou fazer perguntas que sejam direcionadas às minhas dúvidas, não é mesmo? Certo. E hoje estamos com quem aqui? Estamos com a Cris. Então, hoje estamos aqui com a Cris Alticente. Ela é psicóloga, tem especialização também em neuropsicologia, especialização em teoria cognitiva comportamental, a tão TCC falada. Sabe quando você vai no médico e ele fala, olha, seria muito bom você passar pela abordagem TCC? Então, hoje você vai entender aqui o que significa essa sigla. A Cris também trabalhou 15 anos no RH, mas hoje ela atua especialmente no consultório. E ela também é coautora no livro de orientação familiar com foco no envelhecimento. Gente, olha quantos temas importantes. Fica com a gente até o final. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, nesse ambiente tão acolhedor. Espero conseguir somar um pouquinho aí da minha experiência e dar algum conhecimento para quem está assistindo. Ah, com certeza vai, viu, Cris? Eu já quero começar sabendo que abordagem é essa, que todo lugar que você vai, a pessoa fala, olha, vai fazer, procura TCC. uma especialista em TCC, procura uma especialista em TCC. Por que isso acontece, Cris? Eu vou te falar que quando nós falamos em TCC, acontecem muitas coisas. Eu já fui abordada porque o pessoal pensou que eu era aquela pessoa que fazia o TCC de formação na faculdade. Você é especialista em TCC? Eu preciso fazer um TCC na engenharia. Não! A teoria cognitivo-comportamental, ela trabalha com modificação de padrão de comportamento. Então, nós entendemos o que é o pensamento, qual é a emoção por trás disso, e através dessa interpretação, buscamos um comportamento mais assertivo. Para entender, um exemplo fácil. Quando você está no metrô, em São Paulo, tem aquela expressão: para sua segurança, fica atrás da faixa amarela. Essa frase ela é altamente terapêutica. Por quê? Ela, em aproximadamente 2, 3 segundos, gera um pensamento que é: será que eu tô pisando? Vem aquela emoção, medo, eu vou morrer. O comportamento, olhar para baixo. Isso sem você parar para pensar. Ele é instintivo. Então, é um padrão de comportamento aprendido que a TCC ela faz através do cognitivo emocional, conseguir mudar e buscar qualidade de vida, né? Para que o paciente seja autônomo. Nós queremos que o paciente venha, aprenda e seja o seu próprio terapeuta no processo de alta. Muito legal, né? Porque eu vejo que a TCC, ela trabalha muito com essa coisa da prática. Exato. Né? Porque as outras abordagens, elas trabalham muito no campo do abstrato, da mente. E aí a TCC, ela vai trazer ali a prática no dia a dia. Isso, com vários exercícios, né? Isso foi o que me levou para a terapia sexual e a sistêmica. Porque a base delas mudar o comportamento. Isso. Tudo tá pautado no comportamento ultimamente, né? Assim, eu estou aqui, quero pegar água porque instintivamente eu estou com sede. Então, eu dou um pensamento, tenho o comportamento de levar. Então, tudo eu tenho um comportamento aprendido. Então, eu quero deixar claro que todo comportamento aprendido, ele pode ser mudado desde que você saiba entender o que leva para esse comportamento. E é por isso que alguns médicos buscam a TCC como terapia para os pacientes. E é engraçado quando eu vejo, né, esse olhar da nossa ação, né? Como a gente é previsível, né, Cris? Eu acho que isso é fantástico. A gente é previsível, todos nós somos. Existem vários tipos, né, de personalidades e a gente é muito previsível. E ainda sendo previsível, precisamos de auxílio. Como é que funciona isso? Como que a gente constrói esses padrões de comportamento, sabe? É a infância? De onde vem esse comportamento padrão? Nós somos influências de N situações. Genética, questões sociais, questões de aprendizado com os nossos familiares. Então, nossa, se a gente for falar, são várias situações que modelam o nosso comportamento. A TCC, ela acredita que, de acordo com o que nós aprendemos ao longo da nossa vida, vai moldar algumas crenças dentro de nós, que são crenças centrais. O que são crenças centrais? São regras absolutas
extremamente verdadeiras que a gente acredita que sempre vai acontecer. Então, por exemplo, você tá me olhando com uma expressão de estou prestando atenção. Mas eu posso ter interpretado que a minha professora de matemática lá na 5ª série me olhou com uma expressão igual. Logo depois ela me deu uma bronca. Pronto, aquilo já criou uma memória afetiva dentro de mim, que quando eu tiver uma outra situação com alguém me olhando sério que nem você, nossa, certeza que ela me odeia, ela tá achando que eu tô falando besteira, e aí eu já começo a criar vários pensamentos pra poder minimizar a minha dor emocional com uma regra que eu criei graças ao meu aprendizado da 5ª série. Isso acontece muito com alguns pacientes que estão na faculdade e têm dificuldades com coisas óbvias para alguns colegas, mas que devido a situações puxadas da adolescência ou da infância, que eles falam assim, se eu não aprendi lá atrás, agora não. Nossa, eu tô olhando realmente com esse olhar de muita atenção e prestando muita atenção, porque de fato, pensando agora eu aqui, que não sou psicóloga, tá? Tô na mesa de novo com 2 psicólogas, tá certo? Mas olhando para as minhas atitudes mesmo, eu falo, nossa, realmente tem alguns comportamentos, algumas coisas que as pessoas fazem que eu já ligo com outras situações. E isso esse comportamento aprendido, ele pode ser modificado então com a terapia, né? Sim, sempre. Só não é modificado se o paciente não quiser. E quando um paciente começa comigo, eu sempre deixo claro que a responsabilidade do terapeuta é 50% e o outro 50% é do paciente. Sim. Então, eu trago o conhecimento técnico, eu trago os exercícios, só que o paciente ele precisa colocar em prática para pensar na mudança. E a mudança não vai depender só do psicólogo, né? E o meu maior sonho é quando o paciente começa a invadir o meu espaço. Como assim invadir meu espaço? Quando ele já está começando a pensar num processo de espaçamento, num processo de possível alta. Quando eu tenho um paciente... Isso aconteceu essa semana. Eu tive um paciente que ele tem um transtorno XPTO, que eu não vou entrar agora, e ele falou assim, Cris, olha, eu vou te falar, aconteceu isso, e aí eu detectei que era um pensamento automático. Com esse pensamento automático aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falo assim, ok. Eu não tenho mais o que fazer. Ela vai deixando aquele 50-50, já fica 70-80, 90-10. Ela vai ficando independente, é isso? Que lembra que eu falei? A TCC faz com que o paciente seja o próprio terapeuta, fora da sessão. É isso que nós também, fazemos. sabe uma coisa que eu gosto muito, principalmente na neuropsicologia? É porque a neuropsicologia, ela vai estudando muito a mente, né? Então, quando você fala dessa coisa, por que esses comportamentos acontecem, que é o que você trouxe agora, o comportamento automático. E aí tem um livro muito legal que ele fala, ele não é português, né? Que ele fala o cérebro é burro. Porque, na verdade, o que acontece? Ele, então, criou aquele sistema para que você fique funcionando sempre do mesmo jeito, para que ele não gaste tanta energia. Entende, né? Porque imagine você acordando, assim, agora eu tenho que levantar, agora eu tenho que pegar a escova. Então, isso é uma forma de poupar energia, porém, se você não tem consciência, você fica robotizado. Exatamente isso. Esse cérebro burro, eu falo de cérebro preguiçoso, que eu chamo com o meu paciente. Eu falo, o cérebro, ele quer que você faça aquilo que ele está acostumado, né? Ele quer que você haja, ponto, e acabou. Só que trazendo a neuropsicologia, e aí finalizando a sua resposta, todo comportamento ele pode ser mudado porque existe a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é quando a gente ensina como o cérebro tem que pensar. Então, assim, eu já pedi pra vocês tirarem esses doces daqui. Não posso pegar. Meu intuito é vir aqui pegar. Mas como eu sei que eu tô tentando fazer uma reeducação alimentar, então eu não posso. Então eu tô ensinando o meu cérebro que eu não preciso pegar o doce que está aqui na minha frente, porque eu vou ter consequência. E esse doce pode ser uma compensação que eu estou buscando por eu estar me expondo, estar falando que doce igual serotonina, prazer, né? Então, eu sempre trago essa leitura para os meus pacientes para que eles sejam protagonistas da vida dele. E como ela falou, meu sonho é quando o paciente chega 80, 20, 90, 10, que eu falo, olha, acho que agora tá na hora da gente começar a espaçar. E é interessante que tem paciente que fala, não vou embora não, eu vou ficar aqui. E até aconteceu que um paciente meu, ele falou assim, meu nome é João.
Então, você vai dar alta pro João, então vai voltar a Maria. Aí vai ser eu mesma. Eu vou vir num lado feminino pra eu poder continuar. E isso é a dependência da terapia, que a TCC, ela o tempo todo tenta mostrar para o paciente que ele é autônomo, ele tem autorresponsabilidade para que não crie as dependências com a terapia. Até porque eu acho que a dependência é uma das coisas que você ajuda a transformar. Aí, exato. Né? Então, eu acredito que não é uma... É parte do seu trabalho também tornar essa pessoa um pouco mais autônoma. E, Cris, quando você fala, né, dessa mudança de pensamento e tal, que você deu o exemplo do doce que eu adorei, né? Guarda pra você, tá ouvindo o gestor, guarda pra você também essa informação. Mas quando você traz essa informação do doce... Eu entendo que a gente está falando também de situações que não são tão simples, né? Como, por exemplo, um vício, ou então quando a gente fala até de um comportamento agressivo que uma pessoa possa ter. Então, a TCC, ela ajuda a mudar entender o que causa isso e o que você vai colocar no lugar. Eu não sei se eu estou falando até corretamente, sabe? De colocar um comportamento, uma ação no lugar daquela que está sendo executada. Na TCC, nós chamamos de comportamento disfuncional e comportamento funcional. Inclusive, eu tenho um caso de um paciente que, há tempos atrás, ele me mandou: eu parei de ter o comportamento que é disfuncional, é um dependente químico. E ele encerrou a terapia por questões financeiras. Eu preparei ele depois de ter parado a terapia e ele está utilizando as ferramentas que nós criamos no processo terapêutico. E hoje ele completou 3 meses. Isso foi uma coisa que não tem preço, né? E ver o paciente caminhando é o que nós queremos. Quando ele passa por esse processo, consegue trazer novo comportamento às situações velhas. Então, quer dizer, ele deu aquele novo sentido. Ele ressignifica, e o que você falou que é lindo, é a liberdade, né, de poder fazer novas escolhas, novos caminhos, ou até às vezes quando ele vai trilhar um caminho, mas com comportamentos diferentes. Sim, nossa, comportamento que é o que eu chamo de funcional na TCC, né, traz um autoconhecimento do que quero, para que quero e como quero. Isso que é o que faz a diferença. E esse paciente, né, quando ele entrou em contato comigo, ele falou assim: olha, quando eu puder, eu vou voltar a fazer terapia. E ele já indicou. Então, o paciente, ele descobre que ele tem autonomia, que ele tem como lidar com si e incentiva o outro também. Porque desse paciente, já me indicou outros, ele fala: nossa, mas Beltrano fez tal coisa e eu percebo e eu quero fazer igual, mas eu não consigo. Então, eu vejo que é um trabalho de formiguinha, que na TCC fazemos, eu acho que até na Sistêmica faz também, né? E que nós fazemos toda a diferença para que o paciente saiba andar, né? E é esse que é o nosso intuito. E eu adoro quando isso acontece. Muito legal. Não sei se você que tá assistindo tá gostando, mas eu tô aqui imersa nessa conversa, gente. Olha, se você tiver dúvida, manda aqui embaixo, né? Até pergunta se a gente não pode fazer um programa novo com ela, porque eu tenho um monte de pergunta pra fazer. E lembrando vocês que vocês podem acompanhar a gente em todas as redes sociais, tá? Não esquece de curtir aqui o nosso programa pra gente poder aparecer pra mais pessoas e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Ô, Cris, continuando. Eu entendi, então, que então é possível transformar essas atitudes, vamos dizer assim. E tem algum protocolo que tem que ser seguido? Sei lá, uma pessoa que tem... As pessoas que têm dependência química, você age de uma forma, as pessoas que têm problemas de relacionamentos têm uma outra forma. Existem protocolos que são seguidos, assim, com essas pessoas? Protocolos existem. E eu quero deixar bem claro. O paciente, ele é individual. Então, vamos imaginar que você tem ansiedade e ela também. As duas vêm para trabalhar. Não é porque as duas têm ansiedade, eu vou usar o mesmo protocolo. Existem protocolos, mas o paciente, ele é individual. E a maior preocupação que eu tenho com a TCC é porque o pessoal acha que é uma sardinha em lata e que colocamos só padrão de comportamento, todos têm que ser igual. Não. É legal você falar isso, inclusive, viu? Às vezes tem muitas pessoas que quando falam: ai, TCC é aquela que vai ficar dando um monte de exercício. Tarefinha. É um mal olhado, sabe? As pessoas... Tarefinha? Não tem consciência. Fala aí um pouquinho, Cris. Tarefinha. Na verdade, meus pacientes
se estiverem assistindo, eles sabem. Eu sempre deixo alguma reflexão, peço para fazer uma escrita, eu estimulo muito a escrita, né? Legal. A TCC, ela tem essa característica de ter alguns formulários, que são os protocolos, né? Para que o paciente, ele materialize o pensamento. Lembra que eu comecei falando que pensamento gera emoção e comportamento? Sim. Se a gente começar a pensar, o pensamento ele não é concreto. Então, toda vez que eu escrevo, eu estou usando a minha habilidade, eu estou materializando o meu pensamento e eu falo, nossa, como que eu pensei isso? E essa uma das ferramentas que nós da TCC utilizamos muito, que é a escrita terapêutica. Eu acho que até na sistêmica usa muito. Eu não sei o que é isso. Escrita terapêutica é escrever sem julgamentos, simplesmente escrever livre. Sim. Eu quero comer bolacha porque eu estou, meu pé tá doendo e quero andar de bicicleta. E depois você vai lá, nossa, mas como que eu falei que meu pé tá doendo, quero andar de bicicleta e quero comer bolacha? E por trás disso, quais são os gatilhos? Porque a TCC, ela entende o que é o gatilho e muitas vezes através da escrita. E aí vem as tarefinhas, né? Porque eu falo, olha, a reflexão é tal. Mando texto, mando carta de baralho para pacientes. Eu sempre, quando eu começo a atender um paciente, eu crio um grupo de WhatsApp dele com ele mesmo, para ele poder ter me escrito, embora o que eu mais gosto é o caderno mesmo. E essas tarefinhas é o complemento da terapia fora a sessão. Então ele sai da sessão com uma tarefa, né? Pra ele executar, pra ele exercitar. Exato. E você ainda acompanha em alguns momentos existe uma interação fora da sessão, é isso? Não é interação. Eu falo, olha, eu gostaria que você refletisse sobre tal coisa, fizesse tal coisa, e na próxima sessão você me traz. Tá. E a gente trabalha em cima, a gente faz um overview da última sessão e o que ele tá me trazendo dessa tarefa. Perfeito. Acho que também uma maneira que... Porque assim, muitas pessoas que passam por terapia fazem técnicas da TCC, mas às vezes nem identificam o que é da TCC, né? Então quando escreve... E aí, por exemplo, os pais trabalham muito com as crianças quando fazem aquele quadro que põe na geladeira. Exato. Por quê? Para que você possa ver. Então também a TCC trabalha muito com o quadro das emoções. Sim. Então, qual o horário que você você fica muito irritado? Qual o horário que você tem mais vontade de comer doce? Porque a partir do momento que você tirou isso do plano do mental, que você tá visualizando, é onde ela fala que você ganha autonomia, né? Que eu brinco que a mente, ela é um Porsche. Mas quem que tá no comando? Então, o que eu acho muito legal da TCC é isso, é tirar desse campo mental, independente do que, mas a causa, mas no dia a dia. Aí você vai falar, nossa, todo dia, tal horário, eu tenho isso. Aí você começa a ter o controle sobre isso. Exato. Olha, vocês falando tudo isso, eu lembrei de uma situação que na minha infância eu tive uma psicóloga, né, por conta de uma situação, e essa psicóloga me ensinou a escrever, né? Então, até eu brinco que eu falo que eu sou copy, né? Porque por causa de uma situação que aconteceu na minha infância eu não sabia. Porque eu realmente escrevo... eu tenho uma escrita terapêutica e trabalho com escrita. Então, nessa situação, agora você falando, eu pensei... Eu nunca soube qual que era a linha de trabalho dela e tudo mais. Depois disso, fazendo, né, terapia e tudo mais, eu vejo que essas coisas permanecem, que você tá falando. Que são exercícios que são dados pra gente, muitas vezes, que a gente não categoriza, né? Que você falou das tarefas. Exato. Então, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. E hoje, falando de comportamento, muitas vezes eu mapeio a situação, pegando a data, o dia da semana. Olha aí. O que aconteceu? Em que hora que costuma ver isso? E não sei o quê. Então, é muito essa questão do comportamental que agora tá fazendo sentido com você explicando. O que faz, né? A gente tem os padrões de comportamento que a gente tem e a terapia, no caso, ela entra pra te mostrar, olha, você tem que melhorar isso aqui, você tem que resolver isso aqui tá ligado àquele outro negócio. Você começa a criar links naturalmente das coisas que acontecem com você. Exato. Que fantástico. Esses dias teve um outro caso de uma paciente que ela terminou a TCC, nós checamos como que o paciente chega e como que ele tá indo embora, pra gente ter meio que um parâmetro. E a paciente falou assim, nada contra você, mas eu odiei a sessão. Eu falei, por quê? Você só me fez perceber que eu faço errado, que eu me boicoto. Eu falei assim, se você já entendeu o comportamento que te sabota, vamos mudar. Eu não sei. E aí que entra a tarefa, porque tem uma técnica que nós usamos que é o RPD, Registro de Pensamento Disfuncional, que fazemos exatamente isso.
E aí tem várias questões que nós temos que preencher. E quando você chega na última lacuna, você tem um comportamento que você quer fazer. Ir lá e empurrar o colega. Só que é um comportamento disfuncional, por exemplo, se você tá com raiva. Sim. Como que eu vou resolver essa situação? E aí ele para pra pensar o pensamento. Olha, os 3 segundos que o povo fala, né? Os 3 segundos. Uau! Para, respira e observa. Legal. Agora, desculpa, te interrompi. Não, quando você vai falando isso, eu fico aqui pensando, né? O quanto que como as pessoas ficam no desconhecimento, e aí o quanto que a pessoa ela é funcional. De repente é uma pessoa que ela funciona mais só na mente racional. Então ela fica fazendo tudo sempre igual, porque é o jeito que ela funciona. Só que não existe só essa mente, né, Cris? E aí, quando você vai falando dos protocolos, eu vejo que você vai entregando, então, para essa pessoa esse domínio dela também não ficar reativa. Exato. Somente a emotividade. Exato, exatamente. Que são as regulações emocionais que nós chamamos, né, de entender que tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem ter tristeza. E sempre quando eu tô atendendo o meu paciente, eu sempre tomo muito cuidado para entender a cultura desse paciente. Então, se é um paciente que tem influência oriental, se é um paciente que tem influência nortista, nordestina, sulista, enfim. Porque tudo isso vai ajudar ele a se adaptar e buscar o que é menos doloroso emocional, que ela acabou de falar, que é a regulação emocional. Eu tô amando isso, gente. Agora eu quero saber um pouquinho desse negócio. A pessoa mais racional, a pessoa mais emotiva, né? Uma pessoa mais racional, uma pessoa mais emotiva. A TCC, ela ajuda também a pessoa a conseguir equilibrar esses dois lados? Sim. Eu sempre falo que às vezes alguns pacientes chegam empobrecidos verbalmente sobre as suas emoções. Por quê? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas olha, não pode sentir raiva, tá? É feio. Não chora, que absurdo. Você ficou triste? Não fica triste não, tá tudo bem, a vovó faleceu, mas tá com o papai do céu. Não, eu não quero minha avó com o papai do céu, eu quero ela do meu lado. Então, o que acontece? O problema, todos os meus pacientes já ouviram isso, o problema nunca é emoção, e sim o que nós fazemos com ela. Isso é uma coisa que eu falo, tatuem isso, porque é o que acontece nas emoções. E tem muitas pessoas que são tão racionais que às vezes eu pergunto, qual que é essa emoção? Sei lá, tô bravo. Normal. Como você normal. sente? Normal. Ou tô blé. Meio blé. Meio blé. É verdade, isso é uma coisa que a gente escuta. É novo. Isso ali vem dos nossos coleguinhas adolescentes. E o Divertidamente, que é um filme, ele trouxe muitas coisas pra nós sobre como lidar com as emoções. É sensacional esse filme, gente. Né? E tem outros que, né, não posso dizer. No momento ápice do filme, que eu amo pra mim, é quando a Alegria vai lá e ela desenha um círculo no chão. Com a Tristeza. E aí fala pra Tristeza, você vai ficar aqui, você não pode sair dessa área. Gente, não é máximo? Eu vou falar que o meu ápice é quando a raiva, ela fala assim, e faz assim, pra mim é o ápice, porque a raiva eu sempre falo que é uma das emoções que eu mais gosto. Porque ela fala sobre senso de injustiça, Concordo. Sobre senso de limites, sobre acolher a sua própria dor e conseguir enxergar o que é correto e o que não é correto. A única coisa é que nós aprendemos que sentir raiva é bater no outro, xingar o outro. E aí que vem o equilíbrio que a terapia fala. Olha, tá tudo bem sentir raiva. Não há necessidade de bater. Como encontrar uma alternativa mais adaptativa de acordo com as ferramentas e o local que você está inserida. É um tipo de explosão, né? Que você. É uma explosão que precisa acontecer, né? Eu acho que é dessa forma que a gente tem que olhar. Pô, tá com raiva? Então sente a raiva, fica aí na raiva um pouquinho. O que tem dentro dessa raiva? Né? E a mesma coisa, vocês estavam falando aí a opinião do Divertidamente, eu pensei. No meu caso, o que eu mais gosto é quando você vê que a alegria sem a tristeza não funciona. E aí ela fica lá, aí ela fica com as perninhas pro ar, tipo, não mandou ficar aqui, agora eu vou ficar. E aí ela não quer sair do lugar, aí a alegria puxa ela, não, eu preciso de você. É linda essa parte. Nossa, demais. E você e todas essas coisas que você tá falando, eu tô olhando assim,
o quanto é importante essas mudanças, né? Olhar de uma forma diferente, você ter comportamentos diferentes. Exato. Buscar, né? Bom, aqui eu não tô tão bem aqui, isso tá me atrapalhando, isso tá atrapalhando o meu trabalho, a minha relação, eu comigo mesmo, não evoluo. Tem alguns casos, assim, muito, muito comuns que acontecem, sabe? Quais são as pessoas que mais te buscam? Sabe? Uma pessoa que tá com problema de ansiedade, uma pessoa que tá com problema no casamento, não sei, né? É uma pergunta mesmo. Quais são os públicos que mais procuram você? Olha, eu tô afunilando o meu público, né? Eu atendia tudo. Hoje eu estou afunilando, eu estou com mais de 16 anos até idosos. E quais são os principais casos que me procuram? Casos de ansiedade, né? Alguns tipos de transtorno, porque eu trabalho também em transtorno. Sim. E eu tenho percebido alguns casos importantes de depressão. Tá? A pandemia, ela trouxe um acesso à terapia que foi muito bom, porque antigamente, na verdade sempre é frescura fazer terapia. E aí quando nós percebemos que nós não conseguimos nos relacionar, que sair de casa é complicado, ter que se expor a alguns tipos de comportamento causam algumas questões emocionais que eu não sei o que fazer, aí o pessoal começou a me procurar, né? Esse é meu público. Hoje eu tenho pacientes muito fortes, né, com transtornos, tanto bipolar quanto borderline. Tenho casos de TOD, né, assim, lá no final da adolescência, TOC. Mas o meu maior público hoje é ansiedade e depressão. E tem os idosos, né, que é a parte da finitude, o processo do envelhecimento, enfim. Legal. Quando você fala dos transtornos, né, até que você queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, porque eu acho que as pessoas, elas não sabem, eu não sei se eu tô falando besteira, você me ajuda, tá? Psicólogas me ajudem. Mas o que eu gosto, eu sou muito curiosa, eu gosto de ler, eu gosto de procurar, e as pessoas falam muito de transtornos, mas elas não sabem a raiz de transtornos, né, porque às vezes uma pessoa que faz um monte de coisas, ela trabalha e ela tem um transtorno. Ela tem uma vida comum ali, sabe aquela vida do comercial de margarina? Mas ela tem um transtorno. Só que ela aprendeu a lidar com as suas dificuldades. Exato. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas às vezes correm de um diagnóstico, de um nome para aquela sensação, sendo que aquilo poderia ser a solução para o problema dela, sabe? Hoje, o meu público não é esse. Certo. Hoje, quem procura, ele fala, eu quero saber o que eu tenho. Ah, que legal. Hoje, meu público é esse, né? Eu tenho casos, né, de pacientes que tratam uma depressão recorrente há muito tempo, e aí quando eu parei para olhar, eu falei assim, isso aqui não é depressão. Aí eu liguei pro psiquiatra, tive uma briga feia com o psiquiatra e eu falei assim, isso daí não é depressão. E aí eu peguei o DSM e fui, tá. DSM é o livro que nos auxilia com os diagnósticos. E aí o psiquiatra falou assim, bom, você tá querendo ensinar macaco a comer banana, então eu vou seguir. Eu falei assim, olha, eu não posso falar com o medicamento que você vai dar pro paciente, mas avalia com tal hipótese. Tal hipótese, porque eu acho que tem tal diagnóstico com uma comorbidade de tal. Adivinha o que aconteceu? Era isso mesmo, né? E já teve casos de psiquiatras, de pacientes meus, em que eu levantei uma hipótese, o psiquiatra falou que eu não estava certa, pediu pro paciente parar de passar comigo para ir para uma equipe, uma psicóloga da equipe dele, para poder fazer um diagnóstico, que na época eu não era neuro. E aí quando saiu o diagnóstico que a neuro fez, bingo. E assim, amiga, isso porque você tá dentro da TCC. O duro é quando a gente não é da TCC, que aí eles encaixam. Então, pergunta a abordagem da sua psicóloga, né? E manda pra TCC. Inclusive, até o que eu tava te falando nos bastidores, que a abordagem comportamental, diferente de outras linhas. Por exemplo, a minha primeira era psicologia junguiana. Então, Jung, ele trabalha muito essa coisa do abstrato, do inconsciente coletivo, né? Então, vamos investigar os seus sonhos para ver quais são os sinais que a sua mente está mandando. Então, é uma coisa muito profunda. Só que o que acontece? Eu atendia pessoas com disfunção sexual com 25 anos ou casais com comportamento disfuncional que até que eles entendessem a causa do passado, da relação, eles continuavam não tendo prazer ali na relação. E aí foi onde eu falei, não, peraí,
né? Vou buscar algo comportamental. Então, eu encontrei a sistêmica. E aí, então, quando você... por quê? Porque os médicos acabam encaminhando essa coisa... Não, vai trabalhar mais o comportamental. Né? Uhum. Então, eu entendo quando você está falando tudo isso, dessa mudança, porque tem coisas que você precisa de mudar ali mesmo o comportamento. Exato. Né? E aí, quando você perguntou, me veio um exemplo que quando que a gente fala dessa questão dos transtornos, né? Então, por exemplo, uma pessoa está passando por um luto. Então, esse luto vai levar ela para quê? Para um estado depressivo. Exato. E aí, às vezes, com as coisas que a gente tem percebido no mercado da medicina, né? Então, a urgência dos atendimentos, às vezes o médico não entende esse olhar do todo. Exato. E aí ele taxa ali, é um transtorno. Só que não é um transtorno de depressão, é um estado depressivo. Então, eu costumo, quando o cliente chega e ele me pergunta, mas o que está acontecendo? Eu costumo, e aí a gente está vendo aí nos realities acontecendo direto. Por quê? Porque são comportamentos que ele está impedindo a pessoa de viver e está trazendo um sofrimento. Exato. Então, um estado depressivo é aquele que você não está bem um dia, mas no dia seguinte você segue. Agora, quando você não tá bem um dia, um mês, na terapia sexual e no DSM, quando que a gente fala um transtorno? Quando aquele sofrimento perdura por 6 meses. Exato. Então, esse é um avaliador, tá? É recorrente. Uhum. Então, esse é o divisor de água, pelo menos é assim que a gente vai ver. Exatamente. E esses realities estão trazendo à tona algumas questões, né? Fala mais. Olha, essa parte aí dos realities, eu vou te falar que eu tô ficando um pouco assustada. Eu tô assustada com muitas coisas com a internet. Minha colega, qualquer coisa você me corrige, tá? Mas eu percebo que, assim, na internet tem alguns aplicativos que tem vídeos que eu olho lá, eu tenho isso. E o paciente tenta se moldar naquele comportamento que ele acha que ele tem. Sim. Porque, como eu te disse, os meus pacientes... A maioria, eles não vêm não querendo ter diagnóstico, eles vêm querendo entender porque já passaram por sofrimento em muitos colegas, né, que acabam... Porque é muito difícil fechar um diagnóstico, sim, né? Eu, por exemplo, eu tomo muito cuidado para não taxar o paciente. Legal. Então, quando vem para mim, eu sempre tomo muito cuidado e nós vamos juntos, construindo a 4 mãos, as minhas 2 mãos e as 2 mãos do paciente. Eu sempre faço isso junto com eles. E os realities e esses aplicativos trazem algumas coisas como... Se você pisca 3 vezes, coça a mão, o cabelo assim, logo você tem tal transtorno. E eu vejo que teve casos na mídia o ano passado que trouxeram muito lipedema. Não sei se vocês viram sobre casos de uma pessoa que teve uma situação com lipedema... Quase um monte de pacientes chegou para mim achando que tinha lipedema. E, na verdade, lipedema não é uma questão emocional, ela é física. Só que tinha um ganho secundário com isso. E nós, psicólogos, precisamos entender que, às vezes, o paciente ele traz para nós porque ele tem um ganho secundário com o diagnóstico. E eu falei, olha... Seu caso não é o lipedema. O lipedema é quando a perna ela fica muito grande, sim, sim, né? Enfim. E eu falava, não, você tá tendo um ganho secundário com isso. Vamos no médico tal, vamos assim tal. E eu, como psicóloga, eu sempre falo, deixa eu ver seu hemograma. Teve hemograma? Porque tem artigos científicos que falam sobre a questão da vitamina tal. E eu vejo que muitas vezes isso que traz a segurança para o diagnóstico do meu paciente. Porque eu falo, se a vitamina D tá alterada, tanto, a B12, isso... Então, isso não é depressão, do jeito que está sendo feito. Isso não é um TDAH, isso não é autismo. Então, eu me assusto um pouco com essas questões. Isso não é depressão, é uma disfunção da tireoide. Uma disfunção, nossa, vários casos. Gente, que legal. E você sabe que tem algumas pesquisas que mostram que os telefones dos consultórios psicológicos, na segunda-feira, bomba. Exato. Por conta de alguns programas de domingo. Exato. Por conta dos quadros desses programas de domingo de determinada emissora que foca, você tem isso. Uhum. E aí acontece exatamente isso que ela tá falando. Nossa, então eu tenho isso. Exato.
Mas é onde eu falo que você falou da questão da internet, até vou voltar um pouquinho nesse ponto, porque assim, hoje existem criadores de conteúdo de todos os tipos, Exato. né? Então a pessoa ela tem uma habilidade e ela começa a falar daquilo e ela cresce dentro daquela temática. Exato. E ela vai ganhando visibilidade e notoriedade dentro daquela temática. Então, eu, como sou uma pessoa que estimula pessoas a irem pra internet, eu falo assim, é muito legal que você pegue uma habilidade sua e você bata naquele assunto. Sim. Só que com muita responsabilidade, né? E aí a gente entra naquele ponto das responsabilidades 50-50, que é, de repente, você que trabalha com TCC e você fala bastante sobre ansiedade, sobre um transtorno X, sobre outro, e você tá mostrando, olha, uma pessoa que tem esse problema, geralmente ela tem esses comportamentos, essas atitudes, mas... né? Mas você precisa ser diagnosticado por um profissional. Exato. Não é? A blogueira que tem um transtorno X, um problema Y, ela vive isso e porque hoje eu acordei com essa sensação, eu já tenho. Não, exato. Gente, tem que ter bom senso. E pegando até o gancho dela, né, assim, teve um caso o ano passado, que um paciente chegou pra mim tendo certeza que ele tinha TDAH. Certeza. Aí eu falei, tá, ok, não vou descartar. Eu nunca descarto o que o paciente fala. E eu comecei a investigar, eu fui investigando. E eu percebi que era uma ansiedade social. E aí ele, não, porque... E aí, como hoje, né, a internet tem acesso a tudo, você consegue até baixar o PDF de um DSM, ele imprimiu os critérios do DSM e foi comigo. Eu tenho isso por causa disso. E assim, e aí nós tivemos que criar todo um plano terapêutico para ele entender que não era que ele tinha o comportamento graças àquilo, era ele se enquadrando no comportamento. E aí o que foi muito complicado é que ele procurou colegas de profissão, da medicina, enfim, não preciso entrar nessa questão agora, e foi corroborado, dizendo que era mesmo, né? E aí entrou com questão medicamentosa, então eu tive que fazer toda uma psicoeducação, porque o psicólogo, ele olha para o paciente, né, biopsicossocial e espiritual. Eu sempre falo que ele é um grande triângulo, biopsicossocial, e por trás de tudo isso tem o espiritual. Espiritual não é religião, e sim o que ele crê. E com base de tudo isso, eu tive que desmistificar todo esse comportamento que ele estava trazendo, se enquadrando no transtorno. E eu fiz isso, eu também imprimi a parte do DSM, fui lá colocando. E até ele se conscientizar que o que ele tinha não era um TDAH, e sim uma questão de ansiedade. E ele teve que procurar o colega de profissão para cessar o uso da medicação, porque ele chegou a entrar com a medicação que não estava ajudando ele. Óbvio, porque não era a questão do transtorno, né? E quando você fala essa questão do crer, você tá falando daquela crença que você falou no início, né? É a crença, assim, eu creio em Deus, eu creio em Buda, eu creio na ciência. É isso, o espiritual é o crer em algo que vai nortear a tua vida. Entendi. Acho que uma coisa interessante pra gente ressaltar aqui, que quando você pergunta lá atrás de que assim, não, mas dá pra mudar qualquer comportamento? E aí você fala, tem algum protocolo? Eu sempre trabalho o pilar de que assim, nada muda se primeiro você não reconhecer que precisa a mudança. Exato. Então, olha como que ela teve o trabalho de... Tudo aquilo não era confronto, não é pra descobrir de quem é a verdade, mas para levar esse cliente a essa nova consciência. Exato. De que, olha, então trabalhamos, e aí daquele ponto, então que a gente trabalha muito isso no sistema familiar, né, que eu falo da ressignificação. Então agora que você entendeu ou admitiu que, isso daqui é verdade, eu preciso olhar para isso, e aí é onde entra o nosso trabalho. Então, agora vamos criar novos caminhos, exato, novas possibilidades. Aí entra o plano terapêutico. Isso, né? E de colocar o quê? Novas crenças fortalecedoras naquele lugar. Exato. Olha, Cris, eu tô amando o seu trabalho, viu? Tô gostando muito de ouvir falar sobre isso, porque o da Eliane eu escuto toda hora, você sabe, né? O da Eliane é a Eliane que fala o tempo todo. Toda hora eu falo, psicóloga, tá certo isso?
Não, mas a gente está São muito né? feliz aqui com a sua participação, porque assim, são muitos olhares, né? Sim. Então, por mais você ver, eu vou chamando de ressignificação, você vai falando de outros conceitos, mas que no final a gente vai olhando para essa transformação. Exato. Tudo é transformar, ressignificar e querer, né? Antes de mais nada, é querer. Querer é importante. Ô, Cris, eu dei uma vasculhada no seu Instagram, né? Porque, obviamente, eu vou olhar o Instagram dela de ponta a ponta. E eu vi que você tem alguns projetos, né? Não só falando de... não só o atendimento em consultório, mas que você tem vários projetos. Você tem um com empreendedores. Conta um pouquinho sobre isso que eu fiquei curiosa. Agora no primeiro semestre vai ser um semestre muito desafiador, né? Tem lançamento de livros que eu sou coautora, Legal. palestras que eu vou dar em congresso. Ai, que né? chique. Eu tô, assim, muito feliz com isso, né? Porque minha colega de profissão sabe o quanto a gente batalha para poder ganhar o nosso espaço e ver a sementinha saindo, né? Então, tem muitas coisas vindo aí, tem coisas que eu não posso falar porque ainda está em questão de negociação, mas agora em abril vai ter um lançamento de um livro com as mulheres desbravadoras de São Paulo, que eu vou falar um pouco do empoderamento feminino e da minha história enquanto profissional, né? Que é uma mãe, não, é uma menina que nasceu, cresceu, se transformou em uma profissional da área da saúde, que teve que correr e se reinventar, se ressignificar no período da pandemia, porque no período da pandemia eu perdi todos os meus pacientes, então tive que me reinventar. Uau! Né, ter o meu consultório, porque até então a menina lá de 84, que nasceu em 84, jamais imaginaria que tinha o seu consultório, nunca imaginei isso. Então, tem tudo isso que vai sair nesse livro. Em maio vai sair o livro da orientação familiar, que eu sou coautora, né, e que vai ser da palestra, que eu vou falar do processo de envelhecimento. No final do ano tem um outro livro que vai sair também de orientação, focado nos transtornos. Então tem algumas coisas acontecendo. E eu sempre também tenho, né, e tenho aí um projeto que eu quero fortalecer o trabalho feminino. Eu acredito muito naquela mãe que ela pode ser empoderada no seu trabalho. Ela não precisa ter um diploma, mas ela pode fazer o que é dela para poder ganhar a própria autonomia enquanto profissional. E isso é uma coisa que eu reconheço muito. E eu decidi quando eu peguei meu filho de joelhos rezando para eu parar de trabalhar no RH. Então eu falei que eu queria fazer uma coisa para poder fazer a diferença com mulheres. Então tem tudo isso para esse ano. Eu sabia que tinha alguma coisa, eu tinha certeza. Eu falei, uma pessoa que estuda dessa forma, que tem esse olhar todo, essa amplitude, tem um motivo aí, tem alguma coisa que fez, né? Porque a minha próxima pergunta ia ser essa, né? O que te motivou a explorar tanto e crescer tanto, né? Sair do RH para empreender, para pegar... abrir um consultório e fazer tudo isso, eu falei, nossa, qual foi a motivação? Porque quando a gente fala CLT, a gente tá falando de um conforto. Um conforto, né? Cada um vive a vida que quer. Então, assim, é um conforto, é aquele lugar que você fala assim, eu vou lá, tenho hora pra entrar, hora pra sair, né? Salário no dia 5 certinho. Tudo certinho, não tem aquele dia da pandemia que some os clientes, não tem isso. Então, eu já ia perguntar qual que foi a sua motivação. Então, foi seu filho... rezando. Eu sempre trabalhei na área clínica. Sempre. Eu me formei em 2007, peguei meu CRP, #vamos trabalhar atendendo. Mas não era a minha fonte de renda, porque o meu trabalho ele era muito mais trabalho social, porque eu gosto muito e eu entendo a minha responsabilidade social. Legal. Então eu trabalhava de maneira mais social, gratuito ou valores mais acessíveis. Porque eu penso sempre numa psicologia acessível, esse é meu foco. E aí eu ganhava meu dinheiro no RH e eu trabalhava muito longe, eu trabalhava numa indústria farmacêutica muito longe. Então eu não via meu filho, eu saía de casa, ele estava dormindo, eu voltava, ele estava já para dormir, quem pegava e deixava na escola era meu marido e minha mãe. E aí um dia eu peguei ele de joelhos pedindo para eu parar de estar em avião, para eu parar de viajar, para eu parar com essas coisas, porque ele queria mais. E ali eu falei assim, acho que eu preciso me reinventar. Ui. E aí eu comecei... Significação em 3, 2, 1. Exatamente. E aí eu comecei a me movimentar. Meu marido, meu maior incentivador, me deu a especialização em TCC, porque até então tudo que eu trabalhava na TCC era de estudos, paralelo, porque a minha formação era muito mais de RH. Tanto que hoje eu nem falo minha formação de RH, porque eu não pretendo voltar pra lá. E ele me deu a especialização,
Quando estava faltando 6 meses para acabar o ano, a minha especialização, a empresa que eu trabalhava fez um acordo comigo. Eu entrei com bumbum e eles com o pé. Uau! Quando isso aconteceu, eu falei assim, chega! Sempre tem uma situação da vida, fala, vai! Chega! As três tentativas, sabe, o sopro da Chapeuzinho lá, com o Lobo Mal? Eu falo assim, ó, vem uma situação, fala assim, ó, presta atenção nisso aqui, aí você ignora. Aí depois vem a segunda e fala assim, você tá entendendo? Aí de repente vem aquele chute. É mais ou menos isso. Aí eu falei assim, chega. E aí quando eu saí, né, eu comecei a procurar emprego porque eu tenho uma família pra sustentar com meu marido, né? Claro. Eu falei assim, não, eu não quero mais. Aí eu comecei a engatinhar, eu sublocava um espaço, né, atendia. E aí estourou a pandemia. E aí de uma agenda boa de clientes, perdi quase todos, acho que eu fiquei com 3 ou 4 pacientes, uma coisa assim. E aí, na minha época de faculdade, ficou muito forte que o me movimentar era muito importante para poder conseguir, né? Eu fui cobradora de lotação para pagar a faculdade, vim de lanche na faculdade, vim de biju, trabalhei em buffet para poder pagar a minha faculdade, minha mãe me deu suporte, né? Mas enfim, eu falei, eu vou ter que pegar aquilo da faculdade e me reinventar. E aí eu fui uma das primeiras a começar a fazer live, eu nem sabia o que era live, eu tava lá falando, vamos falar, eu sei o que eu tenho que falar, então vamos. E aí eu comecei, aí nisso veio a pesquisa no IPQ, que eu fui pesquisadora no IPQ USP e supervisora numa pesquisa que falamos sobre o Covid e como fazer atendimento online e através de chat, que já foi publicado até. E aí eu comecei a partir daí, falei assim, não, eu posso mais. E aí, assim, o meu maior prêmio de tudo isso, de ter que me reinventado, foi buscar meu filho na escola. E isso pra mim não tem preço, isso não é ser psicóloga, isso é ser mulher. E aí no final lá da pandemia, mais ou menos em 2022, não, final de 2021, eu queria meu espaço para poder estar perto do meu filho, porque a escola me chamou, ele tinha se machucado, eu estava no consultório. O acesso do consultório até meu filho era muito longe. Muito longe que eu falo, aqui em São Paulo é 20 minutos, meia hora. Mas foi, e eu falei assim, chega, eu também não quero mais isso. E aí eu montei meu consultório, que hoje da minha casa até lá é 7 minutos de carro. Então foi isso que me motivou. E por isso que eu falo para as mulheres se empoderarem. Se elas querem isso, elas podem. O que elas não podem é ficar esperando. E às vezes é um bolo, alguma coisa, que nem eu comecei com uma live, com um celular, câmera zoada, mas eu consegui, né? E hoje a minha agenda, ela tá bem cheia, vamos dizer assim. Gente, eu me encanto com essas histórias, né? Porque meu coração vai a 1000 por hora aqui, a lágrima vem e volta, porque eu sou muito a favor disso, sabe? Da gente encontrar a nossa maior habilidade e a gente sustentar a decisão que a gente tomou. Porque não é fácil, né? Porque todo mundo aponta, você é doida, você vai sair daqui, vai montar uma estrutura, é tudo muito caro. Eu falo assim, é caro. É muito mais gente pra apontar do que pra ajudar, né? E você tem que lidar com as crenças do outro, né? Do outro, que ativa as nossas, né? Que tudo é seu. Tudo é seu. É seu, que é seu, que é meu. Que é seu, que é meu. E é isso mesmo, eu vejo muito e... Olha, Cris, você é admirável. Que bom que a gente conheceu você, porque é muito bom a gente ouvir isso. Muita gente começa... às vezes começa um negócio, começa a trabalhar de uma forma... que ela não imagina, ela acha que é tudo lindo. Ai, porque agora eu montei meu consultório. E aí ela vai lá e ela não sabe o que pode acontecer ali, né? E não é fácil. Eu tenho certeza que não. E você com todo esse conhecimento em comportamento, né? Aquela história. Eu não sou a pessoa que aponta, sabe? De falar assim, o psicólogo, ele é um ser supremo, não. Né? O psicólogo é um ser supremo. Não, mas você tem algumas habilidades que você consegue também gerir as suas emoções de alguma forma. E você também tem auxílio de outros profissionais para isso também, né? E o que você poderia trazer para essa mulherada que você apoia, que você falou que é uma causa sua, que eu acho isso maravilhoso. Então, assim, o que você poderia trazer para elas, além do exemplo de ter agido dessa forma ao ver o seu filho naquele momento implorando para que você parasse de trabalhar, sabe? Porque tem muita mãe que tá empreendendo, que às vezes ouve pessoas falando sobre crescimento de uma forma que não é realista, sabe? Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu já até contei essa história e algumas pessoas conhecem que quando a gente não escuta o que o outro fala,
nós seguimos. É a primeira coisa. Tanto tem a história do sapo, né? Que o sapo surdo, ele só conseguiu chegar onde ele chegou, né? Numa competição, porque todo mundo ele era surdo e ele não escutava os críticas que levavam. Eu vou te falar que eu não sou uma super mulher, porque eu fico chateada. Se você fala que não gosta de mim, que meu cabelo tá feio, ou que eu sou ruim, ou estou falando mal, isso me machuca, óbvio, mas aí ressignificar, né? Eu falo, tá, se ela falou isso pra mim, eu vou provar pra ela que eu não sou isso. Eu tenho isso muito assim, eu sempre quero mais, eu sempre sou incomodada. E ser incomodado é o que vai te fazer sair do lugar, né? Na pandemia, quando começou, eu ter perdido todos os meus pacientes, eu falo assim, gente, se meu filho me pedir alguma coisa, eu não tenho como dar financeiramente, eu vou ter que pedir pro meu marido, eu não quero ser dependente, eu quero caminhar com as minhas pernas. Então, ela saber o propósito dela, porque ser mãe, ser mulher, nós somos, mas qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso legado que nós vamos querer deixar? E quando nós sabemos onde queremos chegar e qual é o legado que queremos deixar, é muito mais fácil. E aí, muitas mulheres imersas nesse mundo de crenças, quando essas mulheres olham para a vida das mães, de outras mulheres da família dela, ela acaba acreditando que ela não pode. Exato. Então, quer dizer, esse é o meu habitat, não tem jeito, não tem o que eu posso fazer. Mas eu entendo o que você está falando, quando você vai lá e coloca que ela pode, a sua vida é uma referência, porque é uma prova. Olha, não é que eu sou privilegiada, não é que eu tive... Não, ó, eu vim de lancha, ó, eu tenho um dedo marcado aqui de tanto que eu estudei. Verdade. Eu tive que, eu imagino que quando você viu o seu filho ali chorando, você teve que lidar com a sua vulnerabilidade, porque você não pôde imediatamente sair do seu emprego, né? Mas você teve que falar, e aí nós, psicólogas, temos essa questão de que, nossa, como que a gente não viu isso antes? Né? Porque a gente trabalha com isso, né? Talvez você não seja assim, né? Eu também não, mas algumas pessoas contam. Então, eu fiquei sabendo, não sou eu, tá? Deixando bem claro, quero deixar bem claro. Não sou eu. Mas fiquei sabendo que nós mães nos cobramos, né? A gente fala. Exato. Então, você ter que lidar com tudo isso... Eu gosto muito desse ambiente de palestra, porque as pessoas ficam ali olhando, falando, nossa, eu não imaginava que ela passou por isso. E aí é onde a gente faz esse link de que ela olha e fala assim... outro dia eu tava acompanhando a Jennifer numa palestra, não sei se você lembra disso, e aí um rapaz chegou pra ela no final da palestra e falou pra ela, olha, a minha história é muito parecida com a sua. E aí, vendo você hoje aqui, tá me trazendo inspiração. Eu já fiquei ali, ó. Eu nem era palestrante, eu tava acompanhando ela. É mesmo. Então, é isso, né? Quando a gente tá com o microfone na mão, de levar essa possibilidade pra essa mulher. Exatamente. Até porque eu não sei, porque isso não aconteceu comigo, tá? A mulher não, jamais. Nós começamos, eu sou uma péssima mãe. Olha os pensamentos intrusivos. Eu sou uma péssima mãe, meu filho tá sofrendo, por que eu isso permiti? O que eu posso fazer? Não, nós, né, família. E aí é uma outra coisa que é muito difícil para algumas mulheres, é buscar um suporte, uma rede de apoio, porque eu só consegui crescer e chegar onde eu estou, que eu ainda quero chegar em outros lugares, mas porque eu busquei uma rede de apoio. E muitas vezes a gente busca rede de apoio em locais que não tem apoio. Então, quem a gente pode buscar de rede de apoio? Já que nosso marido às vezes não é essa rede, uma vizinha, uma tia, uma amiga, né? A mãe do filho, né? Que é do amiguinho de não sei quem. Um líder religioso. Existem muitos líderes religiosos, de qual for a religião, que dão esse suporte. Então, buscar. Não, já que alguém não dá esse suporte, onde buscar? Né? Sair, olhar além do micro e pro macro. Eu acho legal essa questão da rede de apoio. Eu lembrei de um programa que teve aqui falando sobre esse assunto. Eu acho que é importante falar sobre esse negócio, porque existe eu não sei se você vive isso, mas... em alguns lugares que eu já fui e tal, quando você fala rede de apoio, as pessoas repudiam. Sim. Né? E eu não concordo. Eu não sou mãe, tá? Não posso, não estou no meu lugar de fala, mas eu vejo alguns comportamentos, né? E até
pela minha vivência, eu também já precisei e preciso de algumas redes de apoio para algumas coisas, né? E eu acho que é bom falar desse negócio de rede de apoio, porque, gente, a gente precisa de apoio, a gente precisa de gente. Sim. E às vezes também, vocês estão falando, me veio uma coisa. Às vezes as pessoas, claro que, dependendo da realidade de cada mãe, né, precisa assim de uma rede de apoio física. Exato. Né, mas uma rede de apoio também emocional, exato. Porque quando eu tô falando aqui nessa questão da palestra, a gente fala para vários públicos. Então, aquela mulher, quando ela está se sentindo ali acolhida e validada, não é? A gente vê muito isso quando a gente fala de mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Então, quando o cliente chega, a gente fala assim, é pertinente a sua dor. Muito. É válido o que você está sentindo. Ali, ela já começa a ganhar, né, uma força. Então, eu acredito nisso, no empoderamento da validação. Sim. E aí, voltando até para terapia, né, toda vez que eu estou atendendo um paciente, qualquer paciente, seja uma paciente que tenha depressão, ansiedade, eu só esteja no processo de autoconhecimento, eu sempre busco criar uma rede de apoio com ele. Legal. Porque a rede de apoio não é só para uma mãe, não, a rede de apoio ela funciona para tudo. Seja uma dor emocional, seja uma necessidade. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando muito mais práticas. E hoje onde eu estou, eu cheguei graças à minha mãe. Que ela também teve uma rede de apoio que foram os pais dela e a irmã dela. E eu hoje tenho minha mãe, tenho meu marido, eu tive vizinho. Eu tive, né, pessoas que me deram todo um suporte. E isso que é rede de apoio. E eu não estou doente. O pessoal acha que ter rede de apoio é só para quem tá doente. E eu não estou doente. Eu precisei, no momento que eu saía às 4h30 da manhã e voltava às 8 horas da noite. E as pessoas... E funcionava. Né? E sem cobrança. Porque rede de apoio, muitas vezes eu falo, se eu fiz isso para você, você vai ter que dar algo em troca. Não, rede de apoio é rede de apoio. É importante frisar isso, né? Nossa, que demais, Eliane. Acertamos em cheio essa convidada, gente. Que delícia de conversa, Cris. Cris, como é que o povo te acha? Como é que contrata uma palestra sua? Como que fecha um pacote de sessões com você? Explica pro pessoal, olha pra cá, ó. Ah, tá. Eu sempre estou dando palestras, né, em hospitais e área de marketing financeiro, bancos, enfim. E aí é só entrar em contato no telefone 11 9 6083 2239 e o Instagram é @CrisAuticentepsico. Podem me mandar mensagem até para tirar dúvidas sobre essas questões. Se precisar do que for que eu puder enquanto profissional proporcionar, pode entrar em contato. Aí estou à disposição e é isso. E você que está assistindo aí a gente, como a gente sempre fala, quando é que você gostou dessa história? Olha que motivação, né? O quanto que quando a gente vai falando das nossas histórias, aí você foi falando, mas tá faltando aqui um temperinho, né? Você também pode vir aqui contar como que foi a sua jornada. A gente vai ter um imenso prazer em receber você e divulgar aí o seu trabalho. Estamos esperando vocês. Isso mesmo, Cris, muito obrigada pela sua participação. A gente aprende a cada programa aqui. Adorei falar com você. Espero que você use, né, o material que você vai receber da gente e principalmente que você não pare com esse propósito lindo que você tem. Obrigada. Porque você ser capaz de ajudar pessoas a mudarem padrões de comportamento e com uma história tão forte como a sua, né, do porquê você mudou um padrão, olha isso, sim, né? Então você é a própria transformada. Então isso eu valorizo muito pessoas que são a própria transformação que vendem, porque eu acho que tem muito mais valor. A jornada tem muito mais valor. Não é qualquer vento que vai fazer você mudar de ideia ou de rumo. Então, meus parabéns. E uma coisa que eu gostei bastante é quando ela falou, né, da sensibilidade. Então, a gente conversando aqui, né, nessa 1 hora, a gente pôde perceber essa sensibilidade. Então, o mundo está precisando de muitas profissionais assim, e foi uma honra conhecer e saber que tem mais uma colega aí com uma sensibilidade e que ela é bem-vinda, essa sensibilidade e a emotividade, né? Obrigada. E eu sou que nem Sidney Magal. Me chama que eu vou. É desse tipo de cliente que a gente precisa, Brasil. Gente, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Abaixo na descrição terão todas as informações da Cris pra você só clicar pra facilitar a vida de vocês.
E esperamos vocês no próximo episódio. Até a próxima! Tchau, tchau!